Eu demorei para perceber isso, mas quando percebi, não consegui mais ignorar. O brasileiro reclama do preço da comida, reclama da gasolina, reclama do aluguel, mas desbloqueia um celular que custa meses de trabalho como se fosse normal. E isso ficou martelando na minha cabeça. Como alguém que ganha um salário mínimo decide assumir uma dívida de 7, 8 mil reais por um celular? Não é lógica. Nunca foi. É comportamento. E eu só entendi isso quando parei de olhar para o objeto e comecei a olhar para a mente por trás da decisão. Eu sou o João, e por muito tempo eu também achei que isso fazia sentido. Eu pensava, eu trabalho, eu mereço. Só que tem uma diferença enorme entre merecer e poder. E é exatamente aí que muita gente se perde. Porque ninguém compra um iPhone caro só pela função. Compra pelo que ele representa. Status, aceitação, pertencimento. É como se aquele objeto dissesse: agora eu faço parte. Mas faz parte de quê? De uma imagem, de uma ilusão. Porque a realidade continua a mesma. Conta apertada, dinheiro contado, preocupação constante, mas com um símbolo caro na mão. E foi aí que eu entendi uma das coisas mais importantes da minha vida. As pessoas não compram coisas, elas compram emoções. E isso muda tudo, porque emoção não é racional. E quando a decisão não é racional, o preço deixa de importar. A pessoa não está comprando um celular, ela está comprando validação. Ela está comprando respeito. Ela está tentando comprar uma identidade. E esse é um dos maiores erros da vida financeira. Confundir quem você é com o que você possui. E isso é exatamente o que a psicologia financeira explica. As decisões financeiras não são matemáticas, elas são emocionais. E cada pessoa age baseado na sua própria história, na forma como foi criada, no ambiente onde cresceu, naquilo que acredita ser sucesso. E quando o ambiente reforça que sucesso é aparência, o comportamento segue essa direção. E aí, nasce um ciclo perigoso. A pessoa ganha pouco, mas tenta viver como quem ganha muito. E para isso, recorre ao crédito. Parcelamento, limite liberado, Pix no crédito. E o sistema adora isso, porque quanto mais você consome sem pensar, mais você paga. Mais juros, mais taxas, mais tempo da sua vida. E é aqui que entra um conceito que mudou tudo para mim. Um conceito simples, mas poderoso. Em Pai Rico, Pai Pobre, é explicado que pessoas pobres e de classe média trabalham pelo dinheiro, enquanto os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. E quando eu entendi isso, eu percebi que o problema não era o quanto eu ganhava, era o que eu fazia com o que eu ganhava. Porque se todo o dinheiro que entra já tem destino de saída, você nunca constrói nada. Você só mantém um padrão. E muitas vezes um padrão que nem é seu, porque foi imposto. Pelas redes sociais, pela comparação, pela necessidade de pertencimento. E isso conecta com outro ponto muito importante da psicologia financeira: a dopamina do consumo. Quando você compra algo, seu cérebro entende como uma conquista. Você sente prazer, sente progresso, sente evolução. Mas é falso, porque não houve construção, só houve troca, dinheiro por objeto. E o problema é que essa sensação passa rápido. E quando passa, vem o vazio e o boleto. E aí começa tudo de novo. Outro desejo, outra compra, outra dívida. É um ciclo de comportamento. E esse ciclo só quebra quando você muda a forma de pensar. E isso não é fácil, porque exige algo que quase ninguém quer fazer: adiar o prazer. Enquanto a maioria quer resultado rápido, quem constrói riqueza pensa diferente, pensa no longo prazo. E aqui entra outro conceito fundamental: a diferença entre ativos e passivos.
Ativos colocam dinheiro no seu bolso. Passivos tiram dinheiro do seu bolso. Simples, mas ignorado pela maioria. Porque muitas pessoas compram passivos achando que estão evoluindo, mas na prática estão se prendendo. Um celular caro que não gera renda é um passivo, e um passivo caro, porque além de não gerar dinheiro, ainda custa manutenção. E o mais importante, custa tempo. Tempo de trabalho, tempo de vida. E isso é o mais caro de tudo. Eu comecei a fazer uma conta simples. Se ao invés de gastar R$ 400 por mês em parcela, eu investisse esse valor, o que aconteceria? E a resposta foi assustadora. Em poucos anos, aquilo viraria uma base, uma reserva, uma segurança, talvez até liberdade. Mas isso exige disciplina. E disciplina não dá prazer imediato. E é por isso que a maioria não faz, porque prefere o conforto agora do que a liberdade depois. E isso me fez perceber outra coisa. Existe um imposto invisível, o imposto da insegurança. É o valor que você paga para não parecer quem você é. E esse imposto destrói patrimônio, porque ele não tem limite. Sempre existe algo novo para comprar. Sempre existe alguém para impressionar. Sempre existe uma comparação. E enquanto você vive assim, você nunca chega, porque o jogo nunca acaba. E foi nesse momento que eu comecei a mudar. Não porque alguém me ensinou, mas porque eu cansei. Cansei de correr sem sair do lugar. E comecei a fazer algo diferente. Comecei a pensar antes de agir. Comecei a perguntar: isso constrói ou destrói? E essa pergunta mudou tudo, porque tira você do impulso e te leva para a consciência. E consciência muda comportamento. E comportamento muda resultado. Eu parei de tentar parecer e comecei a construir. Parei de acompanhar o ritmo dos outros e comecei a respeitar o meu. E isso trouxe algo que eu nunca tive antes: clareza. Porque quando você entende o jogo, você não precisa mais provar nada. Você só precisa continuar. E talvez essa seja a maior diferença. Quem está preso no consumo vive para impressionar. Quem está construindo vive para crescer. E isso não aparece no começo, mas aparece no tempo. E o tempo sempre revela. Hoje eu entendo que não é sobre nunca ter, é sobre saber quando ter. Porque quando você compra com esforço, você se prende. Mas quando compra com resultado, você se liberta. E isso muda completamente o jogo. Porque no final, parecer rico é fácil. Mas ser rico exige algo que poucos têm: disciplina, consistência e controle emocional. E é isso que realmente transforma.